Ó, vamos dar um exemplo aqui para você ver como é que o povo eles têm uma leitura muito pobre da Bíblia por não conhecer as Escrituras Sagradas, por não meditá-la. Um exemplo, Mateus capítulo 20. Vou ler aqui na NVI, tá? Nova Versão Internacional, a linguagem de hoje. Não recomendo muito, mas é para facilitar a leitura aqui, rapidinho. E outro ponto, por falta de conhecimento das escrituras, de consultá-la, as pessoas não conseguem entender as parábolas, sabe? E as mensagens das parábolas sempre é exatamente a mesma. Jesus está falando contra os judeus, apontando os erros, apontando a arrogância, a soberba deles, falando da sua própria morte, do seu sacrifício, que ele é o Salvador e estendendo essa salvação aos gentios, né? Então vamos lá. Capítulo 20. Jesus, capítulo 20. Jesus inicia falando de Mateus, tá? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar a vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém os contratou? Respondeu eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Ó, o detalhe: comece pagando os últimos contratados e depois, por último, você vai pagar os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. Cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: Estes homens contratados por último trabalham apenas uma hora. Trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com a inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vocês entenderam o contexto da parábola de Cristo? Os judeus e os messiânicos, eles acabam se gabando. Claro, isso é uma linguagem judaica dos messiânicos. A palavra veio para os judeus, veio, né? Jesus vem dos judeus, a palavra veio para os judeus, eles receberam lá a lei, não é isso que Afonso fala o tempo todo? Mas o que é que Jesus está dizendo? Se eu quiser honrar mais os que vieram por último, eu não posso? O dinheiro não é meu? Eu sou generoso, eu posso fazer isso. Vocês concordaram em trabalhar por isso. Vocês entenderam a moral da parábola dos trabalhadores da vinha? E é isso que eles fazem, é isso que eles continuam fazendo, é isso que eles arrogam para eles. Não, os gentios, os goi não têm direito de seguir os nossos costumes, ou eles não podem querer se igualar a nós como povo escolhido. Nós viemos primeiros, nós somos melhores. E Jesus está dizendo. Por quê? Porque o gentio seria chamado, e seria exatamente esse argumento que os judeus usariam, como fizeram na igreja. Eles queriam que os convertidos praticassem o sábado, fossem circuncidados, não comessem determinado tipo de comida. Por quê? Porque o evangelho saiu do meio de nós. Aí o cara vai ler isso aqui, ele fica buscando interpretar o que nesse negócio? Se o negócio tá claro aqui. Jesus veio, eles rejeitaram, mas mesmo assim eles alegam que eles são detentores da palavra. Mas tem a outra parábola que eu quero, que é dos trabalhadores maus. Essa é fenomenal. Aqui, ó. Mateus, capítulo 21.
versículo 32 em diante, ou 33, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Ouçam, versículo 33. Ouçam a parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Certo? O trabalhador foi lá, arrendou uma terra, ele plantou uma vinha, colocou cerca, né? Ajeitou. E aí ele pegou e fez o quê? Arrendou a terra para os lavradores. Ele pegou e fez o quê? Arrendou a terra para os lavradores. E foi fazer uma viagem. Quem é esses lavradores? A vinha, né? A vinha é o campo de trabalho. Né? É a pregação da palavra, do evangelho. Quem ficou com essa autoridade, com esse poder? Os judeus. Mas chegou a colheita. Ele queria fazer a colheita que é dele, de direito dele da terra. E aí ele voltou. Aproximando-se a época da colheita, enviou os seus servos. Quem é os servos aqui? Seus servos, santos, profetas, Moisés, Elias, os profetas, né? Vamos chegar lá. Enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Aconteceu isso com quem? Quem é que Pedro fala? Que Estevão vai falar sobre isso. O próprio Pedro fala, né? E morre profeta fora de Israel. Jesus, quando vai exclamar, né? Por Israel, o que é que ele diz? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aos que te são enviados. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, o lavrador fez o que, gente? Enviou seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Nossa, Jesus está falando de quem aqui, pelo amor de Jesus Cristo? Está falando de quem? A pessoa não conseguia entender que Jesus, o tempo todo, nas parábolas, está condenando a atitude e demonstrando a atitude perversa, maligna, né, dos judeus. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-o para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Jesus aqui já ameaça. Quando o dono da vinha vier, o que você acha que eles vão fazer com esses caras? Tu acha que Deus vai deixar barato o que fizeram com o filho dele? Você acha que não vai ter vingança? Responderam-lhes eles: matarão de modo horríveis esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Está em Isaías isso aqui, tá? Está em Salmos, está em Pedro, Lucas, Isaías. Você vai ter essa referência das pedras, né? Salmos 28, se eu não me engano, Isaías 28, vai estar em Salmos, tudo profecia. Jesus está citando profecias. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado a um povo que dê os frutos do reino. Como é que os caras não conseguem ver a rejeição dos judeus aqui? E quem é esse outro povo que vai dar frutos do reino, que vai reinar com Cristo no milênio? Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Eles mesmos sabiam o que estava acontecendo e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Que parábola maravilhosa. Vou emendar aqui. Cara, eu gosto mais de falar da palavra de Deus da Bíblia, é gostoso. Vamos lá. Vamos à parábola do banquete, do casamento, que Jesus já emenda. Jesus falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho.
Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo: venham, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou, isso aqui é o que, ó? O Pai eterno prepara um casamento para o seu filho, a igreja, tá? Não, o casamento Israel, né? O primeiro povo Israel, para o casamento do seu filho. Convidou Israel para essa festa. E eles disseram o quê? Eles não quiseram vir. De novo enviou os servos. Isso aqui Jesus está falando que esses servos enviados são os profetas, tá? De novo enviou os outros servos dizendo: digam aos que foram convidados que eu preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado. Venham para o meu banquete de casamento. O Senhor insistindo através dos profetas: Israel, se conserte, venha, você é minha noiva. Mas eles não lhes disseram, não lhe deram o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Hã? Quando Deus vai falar lá em Malaquias, se eu não me engano, sobre vocês estucam suas casas, né? Se vestem de ouro e tal. Mas e a minha casa? E a minha obra? Então uns se atentaram lá para suas riquezas e outros fizeram o quê? Como Jesus disse, mataram os profetas. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Quantas vezes Israel foi destruída por castigo e ira de Deus? Quantas vezes? Então disse os seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Aí o que é que ele diz? Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Aí entram os gentios. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete, o casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que os serviam: amarre-lhes as mãos e aos pés e lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você sabe o que é que Jesus está falando aqui nessa passagem? Vamos lá em Apocalipse? O que é que Jesus disse? Senhor, em teu nome fizemos e acontecemos. O que Jesus vai dizer? Ele está sem roupa nupcial, sem vestes brancas, né? Jesus não reconhece esse tipo de gente. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos, porque eu nunca vos conheci.